Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, o professor Marcos Mello, para falar da questão do Canal de Suez. Então, não sei se você chegou aqui direto, né, ou recebeu aí o meu convite, né, meu convitezinho aí pelas redes sociais. Então, diariamente eu estou aqui, né, para falar de algum assunto envolvendo a temática aí do vestibular, e o Canal de Suez, né, acaba se tornando aí um possível aspecto aí para a gente analisar, certo? Então, pessoal, como eu estava dizendo, todos os temas que ao longo desse ano aí acabarem, né, ganhando alguma relevância, você tem que ficar um pouco atento, tá? Então, eu estou aqui, inclusive, pelas duas redes, né, na verdade, três mídias aqui, eu estou pelo Instagram, estou pelo Facebook e pelo YouTube também, né? Então, tem uma diferençazinha aqui de câmera, então eu vou tentar aqui administrar para estar sempre olhando aí para vocês, tudo bem? Bom, mas então, gente, como eu estava dizendo, todos os temas que estão relacionados, né, à grande relevância, assim, mundial, você tem que ficar atento, tá? E Suez é uma delas. Então, você deve ter acompanhado aí, né, pelos telejornais, pela internet, e que diariamente aparece esse assunto, né, do Canal de Suez. Geralmente vão falar dos prejuízos, né, deve estar chegando aí na faixa já dos 400 milhões, falam às vezes das questões estruturais, né, da dificuldade de construir esse canal e assim por diante, né? Mas a parte histórica geralmente fica de lado, né? Ninguém cita aí o contexto da construção. E quando a gente está pensando no vestibular, é isso que pode chamar a atenção de algum examinador, certo? Assim como você, né, está estudando aí diariamente, o professor que vai elaborar a prova para você, ele também está, né, acompanhando esses noticiários e pode ser inspirado a fazer uma questão com esse tema, certo? Nós temos que lembrar, gente, para essa questão do imperialismo, ou seja, o canal ele é localizado geograficamente no Egito, mas ele foi construído principalmente com capital europeu. Então, quais os três pontos que eu, né, gostaria já de cara falar para você ficar atento? Olha, eles podem abordar o aspecto, né, do imperialismo, eles podem abordar a questão da guerra, que houve uma guerra em 1956 em função desse canal, e também eles podem aproveitar para falar, né, como muitas vezes acontece aí nas provas de vestibular, com um outro canal, né, também importante, fundamental, que é o canal do Panamá. Então, nós vamos indo por partes, né? Nós vamos começar, então, pelo imperialismo, depois vamos falar da guerra e vamos finalizar essa conversa de hoje com a questão aí, né, do Canal do Panamá, que é um canal, como eu disse, grosseiramente falando, né, tem muitos aspectos semelhantes. Por isso, passível de um questionamento. Mas, olha, gente, então, o que acontece? O imperialismo, você tem que ficar bem atento, porque como eu estava dizendo, né, está vendo, estou procurando aqui um mapinha para mostrar para vocês, olha, como sempre, né, eu falo, tem a questão aqui dos reflexos, mas olha, vamos tentar ajudar aqui vocês, aproximar um pouquinho, né, vocês estão vendo, olha, o mapa da África, a cor azul é o domínio francês, a parte vermelha, domínio inglês, então você vê que há um predomínio tanto da França quanto da Inglaterra. Então, como que começou essa história? Olha, na edição eu resolvi deixar o mapinha aqui da África, porque aí você pode parar, dar uma olhada com calma, né? Você tem uma legenda, né, colorida aí, e observar os países que colonizaram a África. No século XVIII, né, na viradinha para o XIX, você sabe que aconteceu a chamada Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Revolução Industrial, entre outros aspectos, vai gerar uma rivalidade muito grande entre as potências, e elas vão, né, esses vários países se industrializaram, isso quer dizer o quê? Que eles vão precisar de matéria-prima. Então, os países caíram sobre a África e sobre a Ásia, né, o chamado neocolonialismo. Você, aluno inteligente que deve pensar assim, se tem o neo, ou seja, o novo colonialismo, é porque existe o antigo, e é isso que tem que estar atento. O que as provas de vestibular fazem? Eles vão cobrar de vocês, se você sabe a diferença, por exemplo, entre o antigo e o novo, né? Entre
o antigo sistema colonial e o neocolonialismo. Se você tiver alguma dificuldade de datas, pega, como eu sempre falo aqui, né, os portos seguros, pega uma data que você, né, seja muito familiar para você. Então, você vai pensar 1500, quando Cabral chegou no Brasil, 1822, quando o Brasil se tornou independente. E aí você tem, então, os séculos que você precisa se orientar. Então, entre os séculos 15 e 19, né, 1822, foi o chamado antigo sistema colonial. E aí, né, terminou o antigo, começou o neo, ou seja, o neocolonialismo é a partir do século XIX. Então, olha, gente, o que você pode ser cobrado numa prova? O antigo, você tinha duas principais potências, né, dominadoras, colonizadoras, Portugal e Espanha, né? Portugal que nos colonizou, e a Espanha que colonizou desde o México até, né, a Argentina, lá, a Terra do Fogo. Então, essas eram as duas principais, não as únicas. França e Inglaterra também estavam presentes, mas, né, Portugal e Espanha eram as duas principais potências. No neocolonialismo, vai ser França e Inglaterra. No antigo, o que eles estavam atrás? De ouro e prata e produtos tropicais, por exemplo, açúcar. Né? No neocolonialismo, eles estão atrás de carvão e ferro, ou seja, já diz respeito ao capitalismo industrial. Né? Então, se no antigo era o capitalismo comercial, no neocolonialismo é o capitalismo industrial, como eu disse, né, no início. Então, você tem que ficar atento a esses, né, pontos aí. O continente explorado, né, no antigo sistema colonial, por isso que eu falo, pega o Brasil que você não esquece mais, é a América. E o novo colonialismo, África e Ásia, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, a Hilda, o Maurício também acabou de entrar, prestigiando aqui, sempre é legal, né? Bom, e aí, pessoal, continuando, então fica atento, tá? Qualquer livro didático que você pegar, você vai ver lá as características do antigo, as características do neo, tá? E fica atento que eles fazem essas cobranças, as diferenças de objetivo. Também podem, né, cobrar as semelhanças, ou seja, uma dominação de países europeus, né, sobre outros continentes, certo? Portugal e Espanha, né, países europeus sobre a América, e agora França e Inglaterra sobre África e Ásia. Então, o imperialismo, ele tem essa finalidade. Os caras chegaram, a gente pegaram literalmente. Quem tinha, né, mais poder econômico, militar, ficou com a parte melhor, né, e maior. Você viu, acabei de mostrar aí no mapinha para vocês. Então, França e Inglaterra são as duas principais, não as únicas, né, nações imperialistas. Eles vão, a gente, justificar, né, vão arrumar lá um papo de levar a civilização para os povos atrasados. Às vezes eu brinco com os alunos, né, nas aulas presenciais, eu falo, gente, cuidado, vocês podem ir às lágrimas se vocês acreditarem nisso, né? Mas é óbvio, gente, que era tudo papo furado, né? Era uma forma de justificar essa dominação, né? Falava-se da superioridade do homem branco, né? Veja, você que é bom aluno sabe, gente, o homem surgiu na África, a primeira civilização, né, ou uma das primeiras, é justamente o Egito, né, que nós vamos falar hoje, o Antigo Egito, então uma das, né, localizado no continente africano. Então, esse papo, gente, de superioridade da raça branca né, conto aí do Vigário, né? Cara, eles queriam, na verdade, uma justificativa, certo? Mas a gente sabe que ela é infundada. Mas, então, gente, falou-se também do darwinismo social, né? O darwinismo, ou seja, os povos estavam mais adaptados e tinham que levar a civilização para os que não, né, podiam se desenvolver, papo furado, né? Mas, como eu disse, pessoal, então, os europeus vão cair, né, sobre a África e a Ásia. Onde que entra o Egito, então, nessa história? O Egito está, né, no continente africano. Eu vou pegar aqui, gente, mais uma vez um mapinha aqui para mostrar para vocês. Na edição, eu resolvi também colocar o mapa para você não precisar ficar voltando o vídeo. E aí você pode parar, observar com mais calma o que eu vou comentar na sequência sobre o canal e as rotas anteriores ao canal. Eu vou mostrar aqui para vocês o que caminho que os europeus faziam, tá? Aquele, né, quando você estuda, por exemplo, tem muito reflexo, né, celular. Mas, ó, vamos tentar aqui, pessoal do Instagram, acho que está dando para ver, né? Acho que, não sei se a imagem fica invertida para vocês, mas olha, de qualquer forma, é só uma, né, para a gente não ficar aqui em branco. Você depois vai procurar isso aí
com mais detalhes, né, no mapinha. Olha, aqui, acho que melhorou, né? Ou seja, os europeus tinham que contornar a África para chegar na Ásia. Foi justamente, né, deixa eu mostrar aqui agora para o pessoal do Facebook, ó, tá vendo? Né, tinham que contornar toda a África para chegar na Ásia, né? E no Oriente Médio, se fosse o caso ali. Não tinha a passagem ali pelo Mediterrâneo, tá? Eu coloquei aqui, ó, em círculo, para você perceber, aqui nas duas câmeras, tá? Tenha paciência aí um pouquinho. Então, olha, aqui seria, né, onde foi construído o canal. Inclusive, ó, tem um aqui, eu fui selecionando aqui para ajudar vocês na visualização do que eu estou falando, esse daqui, ó, tá? Ou seja, eles tinham a ideia de construir um canal, deixa eu ver se tá meio esquisito, não sei se está dando para vocês verem, mas depois fica, olha, de todas essas fotos eu disponibilizei no meu Instagram, então você pode ir lá e consultar depois com mais calma, tá? Aqui, mais uma vez, eu coloquei o mapa para você poder parar, né, sem precisar voltar ao vídeo e observar com cuidado, né, com calma, a localização do canal. Então, olha, gente, vocês estão vendo? Esse círculo aí é onde vai ser construído o canal. Mas você está percebendo, gente, que vai passar pelo Egito? Então, imagina, pessoal, a gente que está aqui no Brasil, se, por exemplo, pegasse uma região, Rio Grande do Sul, sei lá, né, divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e passasse um porto, né? Ou seja, nós não iríamos, né, gostar muito dessa história. Mas vamos voltar. Então, o que era o Egito nesse momento? Pessoal, o Egito, você sabe, você estudou lá, né, na Antiguidade, depois eles foram dominados por vários impérios, por exemplo, né, pelo Império Romano, fez parte, né, muitos conhecem a história lá do Júlio César com a Cleópatra, Marco Antônio, né, depois também com a Cleópatra, ou seja, fez parte, né, do Império Romano. Depois veio a expansão islâmica, né, foi quando, então, o Egito se tornou muçulmano, certo? Lá no século 6 por 7, mais ou menos. Depois, a gente veio o Império Otomano, né, controlou o Egito durante um certo tempo, o Império Bizantino, assim por diante. Mas tenta a gente limpar, né, ir direto ao século XIX. No século XIX, ali tinha, como disse, fez parte do Império Otomano, mas os franceses e ingleses estavam ali, gente, já dominando. Acabamos de falar aqui, mostrar o mapa da África e tudo mais. Olha, eu coloquei aqui na edição o mapa novamente para você não precisar voltar ao vídeo, beleza? Note no norte da África, em vermelho, o Egito, e onde será construído então o canal. Então eles tinham a pretensão de construir esse canal para chegar mais rápido, porque, olha, já há uma diferença de 7.000 quilômetros. Você contornar a África, aumentava em 7.000 quilômetros o acesso ao Oriente Médio e, né, ao Oriente também, né, a Ásia, encurtaria o caminho para a Ásia. E como eles estão, gente, no século, por isso que eu falei no começo, tem que pensar, agora nós estamos vivendo o capitalismo industrial, né? A preocupação agora é carvão, ferro, petróleo, principalmente, e você sabe, né, o Oriente Médio ali é riquíssimo em petróleo. Então, eles queriam, né, ali seria o caminho mais rápido para o Oriente Médio, o acesso, né, ao petróleo. E aí, a França e o governo egípcio fizeram, então, um acordo, né, para construir esse canal. Recoloquei o mapa aqui, também para você não precisar voltar ao vídeo. Então, você vê, né, o círculo onde é o canal e em vermelho o caminho que seria feito sem o canal. Ele tem 195 quilômetros de extensão. Então, você imagina aí uma cidade, não sei de onde exatamente você é, tá? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, né, nós estamos, acho que a 80 quilômetros de Santos, seria, então, né, 2 vezes ida, né, a Santos, ida e volta, tá, por exemplo, e mais um pouquinho, né, calcula aí, 2 horas de carro aí, né, mais ou menos, uma cidade, né, que esteja a 2 horas de distância da cidade que você está, né, da extensão do canal. Ele tem 170 metros de largura e tem mais ou menos uns 20 de profundidade. Ao longo do tempo, gente, ele foi sendo alargado e aprofundado, né, porque os navios ficavam mais largos. E aí aconteceu, né, como já disse, o assunto de hoje foi justamente o encalhe aí desse navio, que, né, bloqueou a passagem. Mas então, gente, o Egito tem uma história aí, né, como eu estava falando, né, dessa inserção do imperialismo. E aí, o que aconteceu, né? Voltando à ideia. Então, França e Inglaterra, né, vão fazer um acordo ali para a construção do canal.
Só que a dívida externa do Egito em relação à Inglaterra foi aumentando, e aí, né, no final das contas, sobrou para a França e para a Inglaterra controlar o canal. Pessoal, o canal, ele tem uma espécie, né, vamos chamar assim, de pedágio para facilitar. Igual nós pagamos, né, para passar numa estrada, se paga para passar naquele, né, canal, e não é barato. E essa renda aí, então, para a França, ia para a Inglaterra. Esse canal acabou sendo, então, né, ficando em mãos de ingleses e franceses. E o Egito foi praticamente tirado da história. Bom, quando as coisas começaram a mudar? Em 1922, o Egito ficou independente. Em 1952, eles proclamaram a República. E ascendeu ao poder Gamal Nasser. Pessoal, Nasser era um político naquele contexto ali, daquele momento, não sei, eu já falei em outras lives, não sei se você já assistiu, que era a ideia, né, de países recém-independentes que queria formar um bloco chamado Terceiro Mundo, que não era, né, nem ligado à União Soviética, nem aos Estados Unidos, porque aí já é o contexto da Guerra Fria. Tá? Só que, né, a gente sabe que pela pressão, inclusive vamos ver agora na sequência, dessas duas grandes potências, essa terceira via não foi possível. Mas vamos retomar a ideia. Então, em 56, o Nasser queria construir, né, um pouquinho antes, na verdade, mas vamos pegar as datas de referência, queria construir uma represa de Assuã. Só que ele não conseguiu capital, né, junto aos franceses ou aos ingleses. E aí o que ele fez? Ele disse o seguinte: bom, como o canal passa no território, né, egípcio, ele é nosso, e nacionalizou o canal, né, que era uma forma dele ter o recurso para construir a represa de Assuã. E aí, né, os ingleses não aceitaram, nem os franceses. E aí entrou Israel na história. Israel, pessoal, tem um porto que também dependia dessa livre navegação. Eu coloquei aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Eu estou vendo que não está sendo muito bem visível para vocês, mas vamos tentar, né? Olha, gente, aqui, né, na pontinha, tá vendo? Aqui, ó, tem um porto de Israel, tá? Então, aqui, ó, para o pessoal do Facebook, ó, esse porto aqui, ó, tá bom? E aí, o que aconteceu? Houve não vamos entrar em detalhes aqui, não é o caso, nós vamos ter uma aula sobre Israel, aí a gente volta ao assunto, né? Então, o que aconteceu? França, Inglaterra, mais Israel, né, fizeram uma chamada, vamos dizer, tríplice aliança aí, né? Eu que estou chamando, gente, não vamos confundir com outras tríplices alianças por aí. Fizeram, então, né, uma força aí de 3 nações, e eles invadiram o Sinai, porque, veja, se você acessa o Sinai, tá vendo? O Sinai é essa península, né, que pertence ao Egito, como eu falei, ó, tá vendo a península aqui? Então, se eles controlam o Sinai, eles controlam o porto, né, porque tem os 2 lados aí do porto, beleza? Aqui, ó, para o pessoal do Instagram, tá vendo? Aqui é o Sinai. Então, Israel invadiu o Sinai com recursos, né, com tropas e, né, recursos financeiros, ibéricos, da França e da Inglaterra. E aí invadiram, né, como eu disse, então o Sinai para garantir o interesse ali dos 3. Então, veja, gente, aí essa guerra durou 2 semanas. Quer dizer, por que uma guerra dura tão pouco? Né? Apesar disso, morreram 2.000 egípcios. Mas, olha, gente, agora, como eu disse, tem 2 superpotências, então ocorria o risco de haver uma guerra nuclear, né? Porque a União Soviética não estava permitindo, né? A União Soviética se aproximou do Egito, óbvio, né? Interesses ali geopolíticos e tudo mais. A União Soviética ficou do lado dos egípcios, e os Estados Unidos também não gostaram muito, porque, né, quem agora é o xerife, como eu estava dizendo, do mundo capitalista? Não é mais França e Inglaterra, agora são os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos quis mostrar que era ele que mandava. E aí, né, com aí vamos dizer assim, a anuência, né, das 2 grandes superpotências, a coisa foi resolvida em 2 semanas, tá? Então, o que você tem que ficar atento, né? Essa mudança de contexto internacional. E aí, em 2 semanas, foi resolvido. Então, o Sinai foi devolvido para o Egito. E aí houve um acordo, né? Olha, o Egito vai permitir aí a livre navegação, o canal não vai ser nacionalizado, né? Mas o Sinai, então, tem que ser devolvido para o Egito, para não alimentar, né, futuras guerras. Embora tenham ocorrido futuras guerras, como eu disse, hoje eu vou focar só nessa,
Depois nós vamos falar organizar um dia para falar das questões das guerras lá em Israel, legal? Porque a ONU, né, vai manter ali algumas tropas de paz, e o Brasil mandou, na época era governo Juscelino Kubitschek, e aí foi, né, uma expedição de paz brasileira lá, ficou lá alguns meses, né, eu acho que de 2 anos, se não me falha a memória, legal? Então, veja, olha, como eu estava dizendo, pensando no vestibular, eles podem explorar a questão, né, do imperialismo. O segundo, né, aspecto seria essa guerra, né, específica entre, repetindo, Israel, França e Inglaterra, que se uniram para invadir o Sinai. Tá? Mas aí chegaram os outros, né, os novos xerifes do mundo e falaram, olha, não, então vamos resolver isso aí. Os Estados Unidos, né, e a União Soviética, enfim, a ONU, acabou fazendo esse acordo e, temporariamente, essa questão foi resolvida. Tá? O Nasser vai governar ainda algum tempo o Egito, né? Ele falece em 1970, legal? E aí entramos no terceiro aspecto que eu falei para vocês, que pode vir a ser questionado numa prova de vestibular, que é o outro canal, né? O canal do Panamá. É uma situação, gente, muito, né, grosseiramente falando, como eu disse, né, de certa forma, muito semelhante, só que agora é na América, e é o imperialismo norte-americano sobre a América Latina. Então, os Estados Unidos, no século XIX, né, principalmente depois lá da Guerra de Secessão, né, o capitalismo norte-americano se desenvolveu, né, de forma muito rápida, e vai, né, usar a América Latina como o seu quintal, como eles diziam, né, ou a República das Bananas. Era a época, pessoal, do Big Stick. Veja, mesmo que você não seja bom em inglês, mas Big Stick, né, ou seja, o grande porrete. Era a época das intervenções militares, praticamente todos os países da América Latina sofreram alguma intervenção americana. À tarde você vê o tio Sam, símbolo dos Estados Unidos, sobre o mapa da América Latina, o Big Stick. Agora, gente, esse dado, por isso que eu falo, você que vai fazer história, né? Aí, toma cuidado, né? Porque realmente história deixa você muito, né? O pessoal costuma falar que, olha, que historiador como fala, é crítico, né? Mas, pessoal, quanto mais você lê, mais você fica indignado, né? Se a gente gosta de justiça, história é meio complicado. Mas, olha, pessoal, aqui mais uma vez, né? Não sei se vai dar para vocês virem com clareza, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal do Instagram primeiro, ó. Deixa eu ver aqui, tá vendo, ó? A Colômbia, pessoal, esse Panamá não existia, né? Ele era a Colômbia tinha essa parte, né? Pertencia ao território colombiano, tá vendo? Agora, pessoal, aqui, ó, do Facebook. Era uma extensão da Colômbia, ó. Aqui, tá vendo? Aqui é tá vendo? E aí, gente, a França tentou, né? Mais ou menos, inclusive, gente, na mesma época do Canal de Suez, tentou construir, né, um canal no Panamá. Também, mesma coisa, tinha que encurtar a distância, porque, por exemplo, se você passa no Atlântico ou do Pacífico, né, ou vice-versa, você tem que ir teria que ir antes do canal até a Terra do Fogo. E aí, né, também tinha um interesse na construção. Onde construir? Onde é mais estreito. Para você visualizar melhor o que eu estou falando, coloquei esse mapinha aqui, o quadradinho aparece onde, né, vai ser o canal do Panamá, e as setas em vermelho, caminho, né, antes do canal. Né, no caso ali era esse território colombiano. Bom, aí foram feitas, né, os franceses tentaram construir, mas, como eu disse, mais ou menos na mesma época do Canal de Suez, mas não conseguiram, gente. Epidemias, na época não se sabia, por exemplo, que a febre amarela era transmitida pelo mosquito, né, pernilongo aqui no sul, lá no nordeste fala muriçoca e assim por diante, né, cada região tem seu nome. Milhares de operários, então, morreram durante a construção. Para ajudar, então, até um terremoto teve, e aí os franceses desencanaram, né, desistiram da construção, e aí mais tarde os Estados Unidos voltaram à carga. Fizeram a proposta, a Colômbia não aceitou esse acordo. Pessoal, então veja, aí como eu estava dizendo, os Estados Unidos entraram na parada, e aí fomentaram, no que hoje é o Panamá, um movimento separatista. E aí armou, né, os panamenhos, como eu já disse, capital, armas, etc. E o Panamá iniciou uma guerra de independência em relação à Colômbia. E aí
isso foi em 1903, né? E aí, logo depois, né, conquistada a independência, o governo panamenho deu aos norte-americanos o direito de construir o canal. Como eu estava dizendo, pessoal, tomem cuidado, né, com esses possíveis paralelos entre o canal de Suez e o canal do Panamá, certo? Então, ó, vou repetir aqui pela última vez. Onde você tem que ficar atento? A questão do imperialismo, a Guerra de 56, né, em si, né, específica sobre o canal, sobre o controle do canal no caso, e um outro canal também importante. O vestibular adora fazer isso. Não sei se você acompanhou, e no último vestibular, por exemplo, eles falaram da questão do Colombo. Olha, antes ele era visto como herói, né, seja descobridor da América, depois como um vilão, derrubaram as estátuas. Por quê? Porque a chegada do europeu implicou no genocídio contra as populações nativas. Então, né, gente, o vestibular, os bons, né, gostam muito disso, de estabelecer relação presente-passado, assuntos mais ou menos paralelos, como eu sempre falo, ficar atento a pontos comuns, mas também divergentes e assim por diante. Bom, a mesma coisa, né, gente, como eu disse, os canais aí tem a questão do pedágio, né, para os navios passarem, e os Estados Unidos administrou, no caso, o Panamá durante 100 anos. Foi agora, gente, praticamente na virada aí do século XIX, aliás, do 20, né, para o 21, que o Panamá, o canal, no caso, foi devolvido para o Panamá, certo? Então, tanto um quanto o outro são frutos do imperialismo, certo? Olha, pessoal, eu me organizo aqui mais ou menos para um papinho de uma meia hora, né, que está mais ou menos dando aqui o nosso tempo, e então fica esse convite aí para vocês me acompanhar aí nas redes sociais, seja o Instagram, né, eu tenho também o canal, eu acho que pelo menos os que estão aqui presentes no momento, muita gente assiste depois, né, mas enfim, então, pelo menos os que estão aqui, imagino que me acompanhem já, né, pelo Instagram, pelo Facebook, mas quero deixar esse recado, né, tem também lá o canal no YouTube, né, no Facebook, e aí lá esses mapas também são disponibilizados, geralmente, né, eu dou uma editada e incluo os mapas no vídeo, então, né, você não ficar precisando parar para ir lá consultar. E, no caso da aula de hoje, eu disponibilizei todos os mapas no Instagram, legal? Então, você pode ir lá, dar uma olhadinha agora, né? Logo mais eu vou também disponibilizar isso no IGTV, né? Você pode me acompanhar, certo? Bom, então é isso, pessoal. Hoje eu vou ficar por aqui. Eu aguardo, espero que tenha ajudado vocês a esclarecer, né? Se é que tinha alguma dúvida sobre esse tema. E sempre que tiver um tema aí quente, né, do vestibular, eu vou fazer, além, né, daquelas já tradicionais aqui, eu sempre estou trabalhando aí, como eu sempre falo para vocês, todo o conteúdo do ensino médio, a gente puxa esses assuntos né, tenha uma repercussão internacional, porque, como eu disse, pode influenciar, né, o examinador a fazer um questionamento. Inclusive, a FUVEST, pessoal, em 2020, questionou a Guerra de 56, tá? Se você está prestando vestibular, procura lá na internet, é facinho, coloca lá a prova da FUVEST 2020, foi a sexta questão, se não me falha a memória, dissertativa, ou seja, foi segunda fase, eles fizeram um questionamento sobre o canal de Suez, legal? É bem típica do que pode vir a aparecer. Legal? Pediram nações envolvidas, objetivos, e assim por diante. Dá uma olhada lá que você vai, né, ver o perfil aí do possível questionamento. Mas fica atento, então, a essas duas outras dicas aí, tá? O outro canal, né, só que é na América, e a questão, como eu disse, do imperialismo lá na sua origem. Pessoal, então é isso. Agradeço a todos aí que estão ao vivo. Eu sei que muita gente, como eu sempre falo, em função do horário, ou está estudando, né, trabalhando, não pode ver, mas você, se tiver algum, né, amigo aí, colega seu, amiga, que está também prestando vestibular, pode também ajudar aí a gente a divulgar, né, vocês divulgarem para os amigos,
para a gente poder manter aqui esse papo aqui sempre, legal? Então é isso, um forte abraço aí para todos e um bom dia para a gente, né? Até mais.